O que te falta para obter resultados expressivos na prova de residência não é motivação. O que falta é um plano estruturado de saber o que fazer e como estudar. Meu nome é Alan Araújo. Eu sou Paulo Araújo e nesse vídeo vamos te explicar o porquê que não é a desmotivação que te faz não obter os melhores resultados na sua prova de residência. Depois de poder compartilhar a jornada de aprovação na residência de mais de 600 pessoas, algo que eu percebi muito claramente é que as pessoas, na verdade, não estavam desmotivadas, elas estavam angustiadas de não saber o que fazer, de não saber se estavam no caminho correto. A solução que a gente criou, ela foi se moldando para suprir essa demanda. No caso é o Super Planner, que é o nosso planejador, que é um software que automaticamente fala o que, quanto e quando estudar para a prova de residência, baseado na cobrança de cada um dos temas na sua banca da prova de residência. Nós percebemos que depois que a pessoa tinha a possibilidade de chegar em casa, abrir o seu planner e saber exatamente o que ela deveria fazer, se ela estava em dia, se ela estava ficando atrasada, em quais pontos o desempenho estava pior, em quais pontos estava melhor, e não só ter as métricas para ter um diagnóstico do problema, mas sim, além de ter o diagnóstico, ter também uma recomendação do que fazer. Nós notamos que o nível de ansiedade das pessoas começou a cair bastante, a angústia que elas sentiam caía bastante, e aquela desmotivação que vinha simplesmente cessou-se. Por que cessou-se? Porque, na verdade, a pessoa não ficou desmotivada e gerou os outros problemas. Na verdade, a pessoa não sabia o que fazer e, sem saber o que fazer, ela se desmotivava. A desmotivação não era a causa, era a consequência. É a mesma coisa da pessoa que quer emagrecer, ela está super motivada a isso, ela tenta algumas atitudes que ela julga serem corretas, mas ela não vê o resultado disso acontecendo, ela não sabe se está no caminho correto, ela não sabe o que fazer a seguir, como lidar com as frustrações ao longo do caminho, e aí ela desiste da ideia de querer emagrecer, e aí o raciocínio habitual é que ela se desmotivou naquele propósito. Mas ela não se desmotivou, ela chegou num ponto que, sem saber o que fazer, não restou mais nada a ela que não desistir do projeto inicial, o que é visto como uma desmotivação. Então, uma falta de ação, uma falta de motivação. Isso é interessante, Alan, porque as pessoas que estão conosco utilizando o Super Planner reportam com frequência que não conseguem mais estudar se não for com esse GPS que é o Super Planner na vida delas. É exatamente a mesma coisa de nós que estamos habituados a usar o GPS no carro, sairmos para fazer uma viagem hoje em dia sem o GPS. A gente simplesmente tem muita dificuldade, uma vez que o GPS ele te diz exatamente para onde ir, e mesmo que porventura você pegar o caminho errado, ele vai corrigir sua rota e vai te fazer chegar ainda no lugar que você queria. Então, caso a gente porventura precise de dirigir sem o auxílio do GPS, o sentimento que teremos é exatamente de angústia, por não saber para onde ir, o que fazer, como fazer, né? E talvez ter que utilizar de métodos que são muito mais ineficientes e que possivelmente retardarão a nossa chegada ao nosso destino, né? Então, acredito que isso aconteça com frequência na vida de muitos estudantes, e aqueles que experimentam a ferramenta simplesmente reportam isso com muita frequência, inclusive com muitos agradecimentos também em cima disso, né? Avalie, pois, o seu estudo e perceba se o que te falta é realmente força de vontade e é saber o que você quer. Provavelmente, se você se desmotivou ao longo do caminho, um dos fatores mais importantes era chegar um momento em que as coisas começaram a atrasar-se, você não sabia o que fazer neste ponto, e isso gerou a chamada desmotivação. Conte conosco nesse caminho, a FluidMed está aqui para te ajudar. Um forte abraço e bons estudos! Bons estudos!